bom dia. Nós vamos começar agora com esse vídeo as aulas de ciências, tá? Nós vamos fazer uma retomada do que nós já tínhamos estudado em sala de aula e um pouquinho mais no livro. Nós vamos estar estudando até a página 17, tá? Nesse momento. Eu quero pedir para vocês que vocês estejam empenhados, se esforçando. Eu sei que às vezes é cansativo, mas todo o esforço que a professora está fazendo de ter a aula, de mandar a atividade, a escola, a tia Isabel, a família de vocês, de ir buscar atividade, de estar auxiliando vocês, tudo isso não é apenas para o bem da escola, para o bem da família, é para o bem de vocês. Vocês são o alvo, vocês são o mais importante que a gente tem. Então é importante que vocês estejam aprendendo, tá? Tudo que vocês aprendem hoje, vocês têm que ver que é como uma semente. Talvez você não tá vendo fruto agora, mas com o passar do tempo, lá na frente, quando você for adulto, isso tudo vai ser você vai colher todo o seu esforço que está tendo agora. Então, se empenhe bastante, porque nada do que você faz aqui é em vão, nada é perdido, tudo vai ser um proveito para a sua vida, tá? Vamos lembrar que a gente tinha falado para vocês na sala de aula que a ciência ela é organizada. Então vamos pensar como numa casa. Na casa da gente, a gente tem a cozinha, a gente tem o quarto, a gente tem a sala e a gente tem o lugar certo para guardar a comida. Vamos pensar, o armário e a geladeira a gente guarda a comida. No quarto, no guarda-roupa, a gente guarda as roupas, a gente guarda às vezes travesseiro, a gente normalmente as famílias costumam fazer isso. Talvez tenha alguma família que faça diferente, mas a maioria das famílias guarda então no guarda-roupa o travesseiro, a coberta, as roupas. Na sala, na estante, fica o quê? Fica a televisão, às vezes alguns enfeites. Então, essa é uma organização dentro de casa. Porque a hora que a mamãe, que a pessoa que cuida da casa, for arrumar a casa, ela vai saber, quer fazer comida, ela sabe onde está guardada a comida, ela vai lá, pega e faz. Quer vestir uma roupa, quer trocar de roupa, sabe onde é que está guardada a roupa. Isso é organização para facilitar as coisas. Agora pensa se tivesse tudo misturado. Quer fazer comida, chega dentro, abre a geladeira, tem um travesseiro lá dentro, tem sabão em pó lá dentro, tudo misturado. Até arrumar, até fazer, ia ser muito cansativo e não ia dar para fazer, né? Então, o que acontece? A ciência fez isso, ela separou. Então, como foi a primeira separação aqui do que a gente está estudando? Ela começou separando os seres vivos e os seres não vivos, que a gente já viu na sala de aula. Depois ela separou os seres vivos em fauna e flora. A fauna são os animais, a flora são as plantas. E aqui no nosso livro, no terceiro ano, a sequência que a gente vai estar estudando, a gente vai estar pegando a fauna e vendo que a ciência classificou a fauna de duas formas: em vertebrados e seres invertebrados. A gente já chegou a estudar isso na sala de aula, tá? E a gente vai estar vendo aqui que eu fiz uma exposição com imagens, alguns videozinhos para vocês poderem entender melhor e relembrar o que já foi explicado. E no terceiro ano, a gente vai ter um foco um pouquinho maior de estudar a outra classificação que teve para os vertebrados. Os invertebrados a gente vai só saber como é que funciona, vai ver um pouquinho dos animais que representam, mas a gente não vai estudar a fundo as classificações que existem dentro dos invertebrados. Isso aí são os anos seguintes que vocês vão estar vendo, tá? No terceiro ano, a gente estuda as subclassificações dos seres vertebrados. Então, bora para ver as aulas? Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre os animais vertebrados, tá? Esse aqui é um breve resumo. Os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Também possuem crânio. Essa estrutura ajuda a proteger os órgãos. Lembrando que não está escrito aí, mas os ossos são importantes para a sustentação do corpo e que o acaba influenciando na locomoção, né? Sair de um lugar para o outro, essa movimentação, a sustentação dos ossos ajuda também nisso. Como vocês podem observar na figura ao lado, tem aí escrito crânio. O crânio é esse osso que fica na região da cabeça e ele tem a função de proteger o cérebro, tá? E a coluna é essa sequência de ossos que sai do crânio e percorre as costas. Você pode sentir aí, nas suas costas você vai sentir essa coluna, que também é chamada de espinha, tá? Algumas pessoas chamam de espinha, é a coluna vertebral. Lembrando aqui uma coisa importante, que não são só os animais vertebrados que possuem osso. Tem animais que não são vertebrados que também possuem o osso, que vocês vão estudar quando tiver
Mais para frente, lá no 7º ano, né? O exoesqueleto, vocês vão estudar isso mais para frente. Mas para ser vertebrado, precisa ter o crânio e a coluna vertebral, tá certo? Alguns exemplos, tá? Que vocês podem ver, todos possuem crânio e possuem a coluna vertebral. Então, tem aí o elefante, a girafa, jacaré, morcego, sapo, o cachorro, não tá o esqueleto aí, mas o ser humano também são alguns exemplos. Observem bem a parte do crânio e da coluna vertebral. Oi, amigos! Hoje vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês sabem quais são? Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se movam. Os vertebrados se classificam em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Mamíferos. A palavra mamíferos caracteriza os animais que se alimentam do leite materno quando filhotes. Os mamíferos vivem nos mais variados ambientes, em árvores, no solo, em tocas, desertos, lagos, rios. Há também espécies voadoras, como os morcegos. Os mamíferos nascem da barriga da mãe. Parando aí só para lembrar que então nós, seres humanos, somos mamíferos, tá, gente? Um outro exemplo aí que a gente pode dar é a baleia, que é um animal aquático e é o maior animal do planeta. Um breve resumo aí sobre as aves. As aves possuem penas, asas e bico. A maior parte delas voa. Para se alimentarem, utilizam o bico e os pés. E o tipo de bico que a ave possui vai influenciar o tipo de alimento que irá ingerir. Todas as aves respiram por pulmões e botam ovos. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos. Aquáticos são animais que vivem na água, tá, gente? E se locomovem utilizando nadadeiras. Na maioria das espécies, os filhotes de peixe nascem de ovos, que se desenvolvem na água. Agora nós vamos ver os anfíbios. A palavra anfíbio significa 2 modos de vida. Os anfíbios são assim chamados porque alguns deles, como sapos e rãs, quando jovens, vivem na água e são chamados de girinos. Quando ficam adultos, passam a viver tanto na água como na terra. Os anfíbios respiram tanto pelos pulmões quanto pela pele, que é fina e úmida. Eles botam ovos na água ou próximo dela. Vocês podem olhar aí do lado, tem o ciclo de transformação, tá? Que o anfíbio passa, que ele vai de ovinho, vira girino, depois esse girino vai perdendo a cauda, vai nascendo patinha nele, até ele virar um sapo ou uma rã. Os répteis. A palavra répteis dá a ideia de rastejar. Os répteis rastejam, ou seja, arrastam o corpo quando se locomovem. Os répteis têm o corpo coberto por uma pele seca formada por escamas, placas ou carapaças, que também chamamos de casco. Todos os répteis respiram por pulmões e a maioria vive em ambientes terrestres. Poucas espécies de répteis vivem em ambientes aquáticos. Alguns filhotes de répteis nascem de ovos, outros se desenvolvem no corpo da mãe. Vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, eles têm uma estrutura externa dura, que serve para proteger o corpo. Os invertebrados são classificados em 6 grupos: moluscos, anelídeos, artrópodes, coelenterados, equinodermos, esponjas. Tchau! Aqui
nós temos algumas imagens de animais invertebrados, tá? Nós não vamos nos aprofundar nas variações, nas subclassificações dos animais invertebrados. E agora, então, a aula por hoje acabou de ciências e vai ficar aí um videozinho para vocês, se vocês quiserem ver, sobre imagens de animais vertebrados e depois imagens de animais invertebrados, só para vocês poderem ter um conhecimento um pouco mais amplo, tá bom? Até a próxima aula!